Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista. É sempre um prazer muito grande estar com você. Hoje, mais uma vez, com um grande convidado, meu grande amigo Marcílio Maran está de volta. A gente teve alguns contratempos aí, né, nesses últimos meses, tentando fazer essa entrevista, mas tudo acontece na hora certa, né? Então, nesse momento, o Maran já está conosco aqui. Era para a gente ter feito a entrevista há 2 meses atrás, né? Mas as coisas modificaram bastante, não só aqui, né, na TV Sete Lagoas, mas no país inteiro. E acaba que agora é um momento muito bom para a gente fazer essa entrevista, uma vez que estamos aí bem próximo ao período eleitoral, né, que daqui a pouquinho o Maran, como radialista, não poderá mais se pronunciar, e também, né, como pré-candidato, já muda um pouco aí o seu estilo de vida, mas ainda a gente tem esse tempo aí devido a esse prorrogamento que teve aí das eleições. Nosso programa sempre é bom lembrar que tem um apoio aqui da 5Bits, né? 5Bits é uma empresa muito boa, aquela que a gente está com ela há mais de 7 anos, hospedando o nosso portal aqui da TV Sete Lagoas e do Sete Lagoas Play. Um abraço para a turma da 5Bits, está sempre conosco aí, sempre nos atendendo muito bem. Você também tem a sua empresa, né, precisa de um site, precisa de um e-commerce, procure. É só você acessar www.5bits.com.br. Também o apoio da Faculdade Promove, né, essa grande faculdade instalada aqui em Sete Lagoas há muitos anos, e com vários cursos de graduação, pós-graduação, né. Acesse lá também, está muito fácil, né, de você acessar. É só ir lá na internet, www.faculdadepromove.com.br/Sete Lagoas. Vai lá, né, procura lá o melhor curso para você, que com certeza você tem condição, né, de melhorar a sua vida aí junto com a Faculdade Promove. Nós sempre aqui, né, no nosso canal 8, né, da TV Sete Lagoas, aqui na Claro TV a cabo, né, a Claro comprou a NET, né, então agora uniu as marcas, então não tem mais a NET, então agora é Claro. Claro, canal 8, na TV a cabo de Sete Lagoas. Nosso programa também é veiculado às sexta-feira, às 8 da noite, na TV Com BR, canal 28 da Oi TV e 28 da Sky. É sempre muito bom falar para todo o país, né? Tem até algumas pessoas de outros estados que assistem, de vez em quando mandam para a gente aí um alô. É muito bom isso, né? Saber que a gente pode estar aí entrando em casas mais distantes aqui de Sete Lagoas. E também pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play, sempre presente com a nossa programação 24 horas. Maran, muito bom ter você de volta aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, Santiago. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Sete Lagoas. A honra e o prazer é meu, né? Essa aqui é uma casa da qual nós tivemos aí com Primeira Linha na TV, que foi um programa que a gente foi exibido pela sua transmissora por muito tempo. E é uma honra poder estar aqui hoje, você participando desse programa que a gente sabe que aí lidera a audiência e é tão querido aí em Sete Lagoas e toda a região. Maran, você agora como presidente de partido, né? Um compromisso que você fez, acima de tudo, com a cidade, né? É verdade. Você falou bem, compromisso com Sete Lagoas. Eu tenho esse compromisso com Sete Lagoas, e as pessoas que me conhecem sabem que meu pai tinha esse compromisso com Sete Lagoas. Meu pai, Sebastião Correia, era conhecido como Tião Correia, foi vereador em Sete Lagoas e por praticamente 20 anos atuando ativamente na política de Sete Lagoas, como vereador, como presidente da Câmara. É uma pessoa que deixou aí um nome ilibado em nossa cidade, o que é raro hoje em dia quando se trata de assuntos políticos ou de pessoas ou antepassados políticos. Eu tenho esse prazer sempre de ouvir sempre o melhor do meu pai. E é inspirado no meu pai, e inspirado também na figura do próprio empresário Antônio Pontes, do qual participa conosco como presidente de honra do partido, que nós então decidimos lutar por Sete Lagoas, e nós estamos aí na presidência do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O Partido Trabalhista Brasileiro, para quem acompanha a política e para quem não acompanha fique sabendo, é talvez um dos raros partidos, por que não dizer o único partido que está batendo de frente em defesa do governo Bolsonaro. Nós temos essa bandeira, nós defendemos aí o nosso Brasil. O Bolsonaro tem feito um governo extraordinário e o nosso partido tem dado total apoio ao governo Bolsonaro. Portanto, eu sou presidente do PTB de Sete Lagoas
e como eu disse, temos aí o Antônio Pontes como presidente de honra do partido, e sou pré-candidato a vereador, e é a primeira vez que eu estou falando isso no ar, sou pré-candidato a vereador, oficialmente dizendo, por Sete Lagoas. Quero seguir aí a trilha do meu pai, trabalhar muito e ser honesto. O partido ele vai lançar o número total de candidatos? Não, nós não temos o número total de candidatos. Nós zelamos muito pela qualidade, não pela quantidade. Não que eu queira criticar outros países, outros partidos que possam ter a chapa completa e não tenha qualidade. Eu não estou querendo entrar nesse mérito. Mas nós fizemos aí uma escolha bem perfeccionista, vamos dizer assim, porque nós somos dessa maneira, no sentido de quem viria para o nosso partido. Alguns nomes nós não aceitamos, nós verificamos várias fichas, o passado da pessoa, o envolvimento dela na política, o que ela pensa pela cidade, o potencial dela de trazer uma melhora para a nossa cidade, enfim. Acabou nós compondo um quadro de candidatos a vereador e vereadoras, dos quais poderão muito bem qualquer um que foi eleito representar não só o nosso partido como o Sete Lagoas. Serão quantos candidatos? Nós temos 14 candidatos, que é exatamente o número do nosso partido, que é 14. Então eu costumo dizer que os 14 do 14. Né? São os 14 do 14. É que nem aquele filme 300. Então nós somos o 14 do 14. Então nós somos 14 candidatos, cuja característica de cada um eu tenho certeza serão muito bem votados. Nós esperamos aí fazer até 2 vereadores, tá? A luta é grande, a gente sabe disso, porque a média para um partido agora, já que não tem a coligação, eu acredito que seja em forma de 6.500 votos para que um partido possa fazer um candidato, mas nós acreditamos no potencial de todos aqueles que estão conosco, né? Eu até gostaria de aproveitar, Santiago, que nós temos 1.384, me parece, filiados em nosso partido em Sete Lagoas, oficiais da nossa lista oficial. A convenção do partido vai ser agora na segunda quinzena de agosto. Nós vamos marcar a data agora na próxima semana, já vamos oficializar a data da nossa convenção. Pessoas que são filiadas em nosso partido e que queiram por um acaso participar desse pleito eleitoral, ainda tem tempo, nós temos vaga, logicamente, para filiados do partido PTB. Nós verificamos vários nomes, mas como nós não temos acesso ao endereço dessas pessoas, não está sendo possível fazer o contato com elas. Portanto, iremos, conforme eu te disse, verificar essa pessoa, verificar o potencial dela, não potencial em termos do que ela pode proporcionar em termos de trabalho, mas em sim em termos de devolução para o que Sete Lagoas precisa e merece. Nós precisamos de uma Câmara Municipal que tenha pessoas honestas. Também volto a te dizer, não estou dizendo que tenha pessoas desonestas na Câmara Municipal, mas eu estou dizendo que nós precisamos de pessoas honestas na política e, acima de tudo, pessoas que trabalhem de verdade. Aí eu já posso dizer que parte da Câmara Municipal de Sete Lagoas aí tem alguns vereadores ali que deixam a desejar, e deixam a desejar muito. E a população, Santiago, já sentiu isso. Sete Lagoas, como o resto do Brasil, sabe que os nossos políticos têm falhado e têm falhado muito. E essa pandemia, que eu costumo dizer que ela veio para poder separar o joio do trigo, ela vai fazer com que muitos políticos, seja candidato a governador na próxima, mas agora será prefeitos e vereadores. Então muitos prefeitos e muitos vereadores que acham que vão ser reeleitos não conseguirão. E você poderá me cite um exemplo, né? Você poderia me perguntar. Eu vou te citar um exemplo. Vou te citar um exemplo da nossa capital. Eu estou acompanhando aí a trajetória do Calil. Quando ele foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, eu dizia, esse cara vai ganhar. Mas pelo discurso dele, pela maneira como ele colocava, dizia que não iria prometer nada, iria apenas manter o que estava pronto e terminar o que tinha começado. Quem tiver esse pensamento realmente e agir dessa maneira, quem estiver agindo dessa maneira e manter essa linha de pensamento, com certeza vai ser reeleito. Não é o caso do Calil. Calil está provando, por exemplo, na capital mineira, porque isso atinge toda Minas Gerais, está provando que ele é um péssimo gestor, está provando que ele é uma figura que enganou todo mundo ao manter o lockdown da maneira como ele está colocando na nossa capital mineira. Ele está prejudicando, são mais de 3.000 empresas que já fecharam suas portas em Belo Horizonte. Haverá mais quebra quando você fecha a porta de um comércio. Você tem também a demissão de funcionários, você tem a arrecadação do município que diminui, e ele manteve aberto estruturas do pessoal que vende produtos chineses. Resumindo, as estruturas dos chineses, principalmente no Shopping Oiapoque, está aberto. Quer dizer, ele fecha uma galeria ouvidor,
mas mantém aberto uma estrutura lá que é comandada pela China, que é de onde veio, infelizmente, esse vírus chinês. Né? Então, só para concluir, esse é um exemplo de alguém que não fica. Eu li uma notícia ainda na semana anterior, que se a eleição fosse hoje, ele seria eleito. Bom, eu também tinha visto uma notícia anterior nas campanhas para presidente da República, que Jair Bolsonaro perdia no segundo turno para qualquer um dos candidatos. E, no entanto, ele deu um banho e ganhou as eleições. Eu não sou de pesquisa, Santiago. Qualquer pesquisa que você me apresentar aqui hoje vai ser difícil acreditar nela. Principalmente se baseado em quem encomendou a pesquisa. Então, pesquisa, ou eu ouvi falar... nesse ponto, as pesquisas que se ouvem em Sete Lagoas, você não acredita? Não, eu acredito em parte. Eu tenho que analisar ela muito. Eu estudei estatística. Eu tenho que analisar muito a pesquisa. E a veracidade dela é muito difícil. Nesse momento, Santiago, que nós estamos vivendo, onde praticamente é impossível se fazer a pesquisa como se fazia antes, onde a pessoa estaria na rua, estaria sendo abordado, né? Pesquisa hoje a maioria é por telefone. Por telefone, então eu sei de uma pesquisa que houve em Sete Lagoas, por exemplo, que a pessoa ligou para uma determinada pessoa e pediu para indicar uma outra pessoa para fazer pesquisa. Espera aí, se eu tenho a preferência de um determinado candidato, eu vou indicar um outro cuja preferência seja igual à minha, pessoa que tem o mesmo pensamento que eu. Então são pesquisas furadas, pesquisa que não vale. Pesquisa correta é aquela que faz de uma maneira bem direcionada, onde você tem pesquisadores em todos os cantos da cidade e aleatoriamente perguntando às pessoas, dentro daquela margem de erro que logicamente existe, mas aleatoriamente perguntando às pessoas. Eu estou dizendo, não estou questionando nenhum instituto de pesquisa, eu quero deixar bem claro aqui, tá? Não estou questionando nenhum instituto de pesquisa, estou questionando a metodologia que é utilizada nesse momento que nós estamos vivendo, onde é impossível se fazer uma pesquisa como era feita antes. E mesmo da maneira como era antes, você vê que existe erro e existem manipulações, tal como o caso que eu citei aqui agora, do próprio caso do presidente Bolsonaro. Deixar claro aqui, gente, que o Maran, ele durante muito tempo foi marqueteiro político também, né? Então, assim, de certa forma, continua sendo, né? Ele está como pré-candidato a vereador, mas ele trabalhou em várias campanhas políticas, né, nos anos anteriores, não é isso, Maran? Exato, no estado do Paraná, no estado de São Paulo e aqui mesmo em Minas Gerais, né? Para citar exemplo da região, eu fui o marqueteiro do Albertinho Tameirão de Santana de Pirapama em 2 mandatos e em seguida na eleição da Quina Marques. Naquela oportunidade seria eu o candidato, mas por morar em Sete Lagoas e por entender que o prefeito tem que estar na cidade, que ele vai gerir, eu então sugeri para o Albertinho Tameirão que fosse a Quênia. E a Quênia fez lá o trabalho dela, né? Mas em outros estados, foi no estado do Paraná, em São Paulo, nós temos aí uma experiência adquirida de outros que tinham mais experiência do que eu. Você aprende até com quem tem menos experiência, faça ideia com quem tem mais experiência. Então eu pude aprender. Então isso que eu estou dizendo sobre pesquisa é que eu sempre analiso toda a pesquisa que chega na minha mão. E uma das primeiras coisas que você tem que analisar é a metodologia que foi utilizada, né? E em segundo lugar, a forma, o instituto de pesquisa em si, a credibilidade dele, correto? E em terceiro lugar, o momento. E esse momento agora não é de você dar muita credibilidade para a pesquisa, não. Ela vale para o ego da pessoa que pediu a pesquisa, vale para o ego daqueles que estão na frente, mas nunca vale para quem está para trás. Até porque também a campanha ainda vai ser iniciada, né? Na hora que a campanha começa, tudo pode mudar. Você não tem condições, Santiago, por exemplo, eu tenho certeza que aqui no seu programa, muitos dos seus telespectadores talvez não sabiam que eu sou um pré-candidato. Eu tenho certeza que existem amigos meus que estão me ouvindo nesse instante, que não sabiam que eu sou pré-candidato a vereador. Eu tenho certeza que estavam pensando se vota ou não vota, e quem sabe, acreditando em mim, poderão votar em mim, isso já mexe na balança, mexe no conteúdo, porque esse voto iria para alguém, viria para mim. Pessoas que não me conhecem, estão me assistindo aqui agora, veem em mim a oportunidade ou a possibilidade de fazer a diferença, né? E é isso que eu quero fazer a diferença. Nessas alturas da vida, o que eu quero é trabalhar pela minha cidade. O que eu quero é representar a minha cidade, que é Sete Lagoas. Eu nasci aqui, eu sou sete lagoano. Eu preciso fazer algo a mais pela minha cidade. Eu preciso representar bem a cidade. E sei que vou enfrentar, se eleito for, sei que vou enfrentar muitos esquemas já montados, muitos vícios que já existem. Mas eu estou na política há muito tempo, não como candidato. É a primeira vez que eu me candidato, é o primeiro partido que eu me filio. E espero continuar nesse partido até o fim da minha vida, tá? Porque esse negócio de trocar de partido
por conveniência, não é o meu problema. Eu entro no partido, eu fico nele até que ele me prove o contrário, né, que eles estão aí adotando medidas, a sua direção geral, medidas que vão contra a minha linha de pensamento. Então, o PTB é um partido que está dentro da minha linha de pensamento. O Roberto Jefferson, para mim, hoje é um ícone a nível nacional. Todas as emissoras de televisão, exceto aquelas viciadas, e de rádio, querem conversar com o Roberto Jefferson. É alguém que sabe muito, é alguém que denunciou no passado o esquema do mensalão, você lembra muito bem disso. Ele pagou, porque ele fazia parte desse esquema, ele pagou pelo erro dele, ele foi preso. É um cara que se redimiu e reestruturou o seu partido, a sua vida, e hoje ele é uma pessoa que está muito acima daqueles falsos moralistas que o criticam, mas que, no entanto, não tomam providência nenhuma, não fazem nada, ficam sentados em suas cadeiras, querendo apenas que as coisas se resolvam por si próprias. E não é assim que funciona. O que muda o país, o que é capaz de mudar uma geração, o que é capaz de mudar a ideia de um país, é exatamente a política, mas a boa política, a política honesta. Não a política do toma lá da cá, não a política de promessas vagas, né? Como houveram em Sete Lagoas muitas promessas vagas e continua acontecendo até hoje. Muitos sentam aqui com você e são promessas vagas para as pessoas. O que eu digo é uma coisa só: eu vou fazer aqui, não é promessa não, é obrigação. Eu vou fazer aquilo que um vereador tem que fazer. Eu quero trabalhar muito e ser honesto. E se acaso, porque a minha meta também, sendo eleito, eu chegar a uma presidência da Câmara, tal como meu pai foi, eu gostaria de dizer o seguinte: qualquer prefeito que sentar naquela cadeira do Executivo, indiferente se seja aliado meu ou não politicamente, ele, em primeiro lugar, ele merece respeito. Em segundo lugar, ele merece toda a atenção no sentido de projetos que ele venha trazer para a pauta nas reuniões. Não interessa se o mérito é do prefeito, ou se ele é oposição, ou se ele vai crescer com isso. Interessa que a cidade vai crescer, nós como vereadores fazendo a nossa obrigação. Ou seja, votar, discutir e discutir de verdade. Não é perguntar para o assessor o que é que está escrito aqui, não. Porque eu sei que tem vereador aí que faz isso. O que está escrito aqui, me explica isso que eu não estou entendendo. Não, se você me entregar um projeto, talvez, obviamente, eu não vou saber a lei tal, o que ela significa, mas eu sei ir lá naquela lei, eu sei interpretar aquela lei e eu sei digerir um projeto, eu sei no que eu vou estar votando. Então as pessoas têm que começar a aprender a votar. Eu digo para você que está nos ouvindo aqui agora, começar a aprender a votar. Tá? Não é discriminação não, é que a partir do momento que vocês colocam naquela cadeira um semi-analfabeto, ou uma pessoa que não sabe o que está ali na frente dela, o que ela depender de um terceiro para explicar, esse terceiro vai explicar o que quer explicar. Não, você tem que saber discernir, você tem que saber votar, você tem que saber desengavetar tudo, colocar ali e trabalhar pela cidade, e não por um grupo político, e não por interesses escusos. Essa é a minha proposta, Santiago, como pré-candidato a vereador de Sete Lagoas. Trabalhar por Sete Lagoas, não para grupo político e não para interesse particular. Mara, nós tivemos uma mudança esse ano, né, da data da eleição, devido ao coronavírus. Além disso, nós tivemos uma mudança na forma de viver do cidadão brasileiro. Até que ponto você acha que a eleição desse ano será diferente por causa desses dois acontecimentos aí? O que você acha que muda na eleição? Mudou muita coisa. Eu vou repetir o que eu falei lá no início. Essa pandemia, ela vai separar o joio do trigo. Mudou o pensamento das pessoas. Elas passaram a ficar mais em casa, na sua convivência familiar, e tiveram a oportunidade de discutir mais sobre os problemas da cidade. A partir do momento que você está num momento como esse, vamos falar aqui de Sete Lagoas e certo para o resto do Brasil. A partir do momento que você está verificando como está agindo os nossos administradores, seja o gestor público ou seja os vereadores, e principalmente no caso específico nosso aqui, como pré-candidato a vereador, os vereadores, as pessoas estão analisando o que eles estão fazendo, como eles estão agindo diante desse momento, qual é a atitude que eles estão tomando, que atividades eles estão exercendo para poder melhorar a vida das pessoas. Nesse momento em que a maioria do comércio está fechada, hoje eu tive uma visita de um amigo meu, Carnot Guedes, que é seu amigo também, das Cortinas Carnot. Ele tem 3 lojas, uma está fechada, uma já está fechada, e provavelmente, se o comércio não abrir, fecha uma outra. E quando você fecha uma loja, o município deixa de arrecadar, pessoas vão ser mandadas embora, e não é culpa dele, ele quer trabalhar, ele investiu em Sete Lagoas, ele investiu na ideia, no pensamento dele, ele acreditou em Sete Lagoas, ele abriu 3 lojas, ele empregou várias pessoas, uma já fechou,
Mas o que está acontecendo com a cabeça dos nossos administradores e principalmente da Câmara, que eu não estou vendo atitude? Está acontecendo que eles estão ignorando esse momento atual e tudo atribuído à pandemia. Tudo atribuído não pode porque o promotor não deixou, porque fulano não deixou. Ora, vamos lá. O que disse o Supremo Tribunal de uma forma até que beneficiou o presidente da República? Eles quiseram derrubar o presidente, colocando que a responsabilidade seria dos governadores, do prefeito, e no entanto, você está vendo o que está acontecendo. Tirou das costas da presidência da República a responsabilidade de uma pandemia, e o tiro saiu pela culatra, e agora nós estamos vendo aí governadores roubando, Polícia Federal na casa de governador, prendendo esposa, prendendo governador, assessores, você sabe disso. Né? Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo prefeitos fazerem barbaridade com esse dinheiro e o povo não é burro, Santiago. O povo está observando, o povo não quer mais ladrão, não. O povo não quer político ladrão. Tanto não quer que elegeu quem? Elegeu Jair Bolsonaro. Um truculento, quando as pessoas falam, que fala o que pensa, que não é muito diferente de mim. Eu raciocino um pouco mais do que ele nesse sentido, mas eu tenho um detalhe comigo, eu falo o que eu penso também. Então realmente ele não rouba e não deixa roubar. Pronto, gente, não roubou, não deixou roubar, o país anda. Aí vem essa pandemia, aí tem prefeitos aí, por exemplo, tem um caso de uma prefeita, que eu me esqueci o nome da cidade, mas é um absurdo. Essa prefeita, 380 mil reais, ela colocou lavadores, vamos dizer assim, de mão na cidade. Aí a reportagem foi lá e descobriu 3. Descobriu um na coluna da rodoviária e descobriu 2 nas cidades amarrados num pedaço de pau enfiado lá. Pô, isso é subestimar a inteligência das pessoas. A reportagem foi lá, então você calcula 380 mil quando saiu cada bebedor. Aí ele, não satisfeito, ele foi a uma loja de material de construção, era um bebedor de plástico que custava R$13 e pouquinho. A torneira custava um pouco mais, 40 e poucos reais. Então, você juntando com cano e tudo, vamos supor que saiu por R$100 um bebedor desse, né, instalado. 3 bebedor, R$300, que deveria ser, mas foi 380 mil reais. É claro que uma mulher dessa vai ser presa, merece ser presa. Eu estou citando um exemplo e dizendo para vocês que nesse momento, essa cidade não tinha vereador para fiscalizar. Eu não sei como está a situação de Sete Lagoas. Eu posso até dizer que o prefeito de Sete Lagoas é uma pessoa que trabalha muito. Mas eu, no meu programa na mídia com o Marcílio Maranhão, eu fiz uma pergunta para ele. Você está ciente de que nesse momento onde está vindo recurso, poderá algum assessor seu errar em algum momento? Você assina pela sua equipe? Eu perguntei ele, porque qualquer coisa que qualquer membro da equipe da prefeitura fizer, o prefeito está na faca, como diria o ditado. Ele está na frente. Então ele disse para mim, está gravado isso, que ele põe a mão no fogo para qualquer um dos assessores que ele colocou ali na prefeitura de Sete Lagoas. Bacana? Então, que Deus permita que nunca haja erro nenhum de todo esse dinheiro que veio para Sete Lagoas, que Deus permita que amanhã, se algum vereador resolver trabalhar de verdade e venha ver o que está acontecendo, não descubra nada de errado, e que Deus permita que realmente esteja tudo correto em Sete Lagoas. Eu vou dar os parabéns para ele e para a sua assessoria, né? Porque são casos raros. Porque quando o dinheiro vem fácil, brilha os olhos das pessoas, né? Eu sempre digo o seguinte, Santiago, o recurso público, o nome já diz, recurso público. Se você tirar 1 centavo, você é ladrão. Então, para mim, não tem diferença nenhuma do cara que tira 1 centavo da administração pública e tira 1 milhão. Para mim é ladrão igual. Então, não tem meio termo na política, Santiago. Ou você é honesto ou você é desonesto. Não existe eu sou meio, não existe meio honesto. É que nem falar que o cara é meio gay, né? Ou você é meio gay ou você... Não tem meio gay não, você é gay, pronto, acabou. É um amigo meu que eu estava conversando pelo outro dia, ele é gay, e tá, não sou também gay assim não, mas não, você é gay, né? Você fez uma opção, eu respeito, é um problema assim. Então não tem meio honesto. Ou você é honesto ou é desonesto. E as pessoas, acabando de responder sua pergunta, elas não estão interessadas, Santiago, muito nessa questão do currículo da pessoa. Estou interessado na competência da pessoa. O currículo vale, mas tem gente que chega, eu fiz isso, que eu fiz aquilo, não. Eu quero saber se você é trabalhador, eu quero saber se você é honesto, e no caso do vereador, eu quero saber se você sabe ler um projeto. Aplica uma prova para esses vereadores tudo da Câmara Municipal. Tem alguns ali que vão passar até com louvor, porque eu sei que tem pessoas inteligentes lá dentro, mas tem uns ali, companheiro, que não vai passar da primeira frase. Mas isso é o governo que o povo escolheu.
E a maneira de mudar isso o eleitor agora está mais preparado para essa eleição? Então, com toda essa carga de informação. Muito mais preparado. Apesar de que existem pessoas que acreditam que o eleitor é burro, eu não acredito que o eleitor é burro, não. A pessoa é burra a partir do momento que ela pega uma fake news, passa ali para frente, acompanha, não vê a veracidade e falou mal, por exemplo, vira e fala assim, ó, Maran deu um rombo na construtora Odebrecht de 10 milhões de reais. Porra, eu nem sei onde é que fica a sede da Odebrecht. Não trabalho lá, né? Eu sei que o comandante da Odebrecht está preso por corrupção. Mas tem pessoas que têm a capacidade de pegar aquilo e acreditar naquilo e passar para frente. É igual o caso, por exemplo, aqui em Sete Lagoas, que nós tivemos aqui, vamos falando de política, nós tivemos o caso do Emílio, que você entrevistou ele e eu entrevistei o Emílio, correto? Veja bem, a ex-mulher, agora a ex-mulher do Emílio, acusa ele de uma agressão. Quem estava naquela casa eram 3 pessoas, eram ela, ele e a filha, que já deu depoimento. Tirando isso, é um prédio. Eu acredito que se ela tivesse sido agredida, ela poderia ter gritado. O telefone ficou com ela o tempo todo na mão dela. Ela poderia ter chamado a polícia. A parente dela mora no prédio. Ela poderia ter chamado. Então, é um troço muito doido, muito estranho essas colocações. E na entrevista, eu nem conheço essa senhora, né? Eu estou repetindo o que eu vi na entrevista, que as pessoas podem ver na entrevista que eu fiz com o Emílio. Aí eu vou chegar onde eu quero. Na entrevista do Emílio, ele diz que é uma pessoa que já tem um passado de agressão com ex-companheiros e diz que é uma pessoa que toma medicamentos fortes e faz tratamento psiquiátrico. Então você já começa a ficar meio... Isso foi agora que saiu essa colocação. Você fica meio, opa, mas o que realmente aconteceu? Mas eu sou daqueles que, quando eu recebi a notícia e veio as fotografias terríveis, eu até te digo que se o Emílio realmente fez aquilo com ela, ele é um psicopata. Eu repito o que eu falei isso para ele. Seria um psicopata. Claro que jamais poderia ser um prefeito. Mas aí, para quem conhece ele, para quem convive, o jeitão dele, né? Até porque o psicopata, ele geralmente não aparenta o que é, né? Tudo bem. Mas o Emílio, já existe uma convivência longa, nós estamos no ano eleitoral. Será que no ano eleitoral esse cara faria uma burrice dessa? Né? Você fez uma pergunta para ele, que eu vi a sua reportagem, se ele acredita que tem alguma força política por trás dela em determinado momento. Você fez essa pergunta para ele e ele não disse nem que sim nem que não, né? Mas em política vale tudo para quem joga sujo, e sujo é o que mais tem em Sete Lagoas. Tem pessoas que jogam que sujo de qualquer maneira, são capazes de qualquer coisa. E no caso dessa senhora, lamentavelmente, né, coitada, ela tem esses problemas de passado e de presente psiquiátrico dela. A gente torce para que, em primeiro lugar, que ela não tenha sido agredida, que, em segundo lugar, tenha sido um lapso dela, que ela entenda isso lá na frente, caso seja realmente verdade a afirmação do Emílio. Por que eu estou te dizendo isso? Eu quero que vocês entendam aqui agora. Eu não estou dizendo que o Emílio é inocente, não. Ele ainda vai ser julgado. Eu estou dizendo que é muito estranho tudo isso que está acontecendo. Quando chegou a mim, pela primeira vez, aquelas imagens, a minha primeira reação não foi de emoção. A minha primeira reação foi de razão. A razão manda você aguardar os fatos verdadeiros para que você possa julgar a pessoa. Então existe 3 na psicologia, e eu aprendi isso em parapsicologia que eu fiz na universidade, e no curso de psicologia que eu fiz, diz que você tem que analisar os 3 momentos da pessoa quando chega até ela uma notícia de impacto. Primeiro, tem as pessoas que agem pela razão e pela emoção. Pela emoção são poucos, pela razão são poucos, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia onde as pessoas estão com o nervo à flor da pele. Então a tendência delas é reagir de cara a tudo que acontece. E violência contra a mulher é uma coisa gravíssima, né? Mexe com todo mundo. Mexe com os homens que realmente respeitam as mulheres. Eu respeito, você respeita, né? Então mexe com a gente. Então tem os que agem pela razão e pela emoção. A maioria das pessoas de Sete Lagoas, até pessoas bem conceituadas, agiram pela emoção. Já estavam acusando o Emílio. E teve outros que foram mais rápidos, começou a passar pelas fotos, e Emílio é isso, já começou um movimento feminista e já crucificaram o cara. Então levaram lá Barrabás, levaram Jesus e gritaram lá no meio lá, que foi pago umas pessoas para gritar Barrabás, né? E aqueles que gritaram Jesus deixaram eles presos. A história é essa: deixaram preso lá de fora, que era uma multidão imensa que queria dizer Jesus, e deixaram lá de dentro aqueles que os fariseus lá queriam, os saduceus, os fariseus queriam que gritasse Barrabás. Então
aconteceu isso aqui em Sete Lagoas, já veio os acusadores. E aqueles que são contra o Emílio, porque ele estava na fila de possivelmente se eleger, porque ele estava em segundo lugar, aqueles que estavam contra o Emílio, aí ajudaram, empurraram mais ainda. E aí fez isso com o Emílio. Da noite para o dia, o Emílio caiu. E aí o Emílio, aí entrou a segunda fase, que é a fase do apresentar as provas. O Emílio, de certa forma, apresentou as provas dele, né? E é onde aquelas pessoas que julgam pela razão já entendeu aquelas provas, e aquelas pessoas que julgam pela emoção, mas que tem um pouco de discernimento, elas então começaram a recuar. Aí começou o atrito na segunda fase entre os que julgaram pela razão e os que julgaram pela emoção. Então, nesse atrito, vem o resultado final, que é essa terceira fase que nós já estamos vivendo. Eu digo que de 5 dias para cá, de uma semana para cá, o Emílio vive a terceira fase dele. A terceira fase é o julgamento final, porque quem julga é o povo. Quem vai julgar o Emílio não é o juiz que poderá absolvê-lo lá na frente, não. É o povo, porque ele está no processo eleitoral. O Emílio, eu diria, coitado, eu não sei o porquê de tanto azar nas eleições. E nessa aconteceu esse fato. Então, para concluir essa história, ele é candidato, né? Já se afirmou como candidato a prefeito. Acredito que nós vamos entender como é que ficou o julgamento popular, é somente na urna. Ninguém tem condições de dizer agora como é que está o quadro do Emílio. E eu vi uma determinada pesquisa, voltando ao que você falou, que foi apresentada para mim por uma pessoa aí, que foi feita agora recente, onde coloca determinada pessoa com 30%, em alguns momentos até 40% acima daquele que está em segundo, e onde Emílio aparece lá embaixo, né? Então a gente vê que pesquisa, aquela pesquisa, eu não acreditei nela para começar, tá? Não quem está em primeiro, quem está em segundo ou terceiro. Eu não acreditei nos números, tá? Aquilo ali para mim está completamente maluco. Tá? Acredito na possibilidade de quem está no primeiro chegar lá, mas eu não acredito que o que está em segundo não possa alcançar o primeiro, porque o quadro está indefinido. Tá? Está indefinido. Amara, nesse sentido, você está falando do candidato a prefeito. O seu partido tem uma pessoa que foi muito comentada, né, que é a Doris. A gente chegou até aqui a conversar para ela vir no programa, mas acabou que não deu certo. Com uma possível candidata a prefeito ou a vice. Como é que ficou isso no partido? Ela será candidata ou não? Olha, coincidentemente, nós vamos ter uma reunião segunda-feira agora, onde nós estaremos abordando esse aspecto. Até então, a Doris seria a nossa candidata a prefeita, mas de uma resposta definitiva devido aos últimos acontecimentos, nós ainda precisamos de mais uma reunião. Eu dei um prazo de uma semana para que toda a comissão pudesse pensar a pauta que nós deixamos para ela, e essa é uma resposta que eu vou ter que te dar depois, tá? Se nós teremos a Doris como candidata a prefeita, se ela poderá, talvez, quem sabe, até sair de vice-prefeita de alguém, não sei também. É isso que nós estamos discutindo, se ela vai ser a prefeita, se ela vai ser uma vice, ou se não lançaremos nada na majoritária e concentraremos apenas nos vereadores. Porque, na verdade, o nosso projeto político, por Sete Lagoas, ele começa bem mais na Câmara do que no Executivo. Senão a gente já tinha lançado há muito tempo. Nós estamos analisando o quadro de Sete Lagoas, o momento de Sete Lagoas. Nós temos que ter uma Câmara forte. Mas no caso, se ela não vier como candidata a prefeito ou a vice, ela viria vereadora ou não? Não. Aí não. Aí ela vai ficar aguardando, logicamente, 2024. Aí nós vamos preparar ela para 2024. Doris é uma empresária de sucesso, é uma pessoa honesta, é uma pessoa vencedora, é uma pessoa que ninguém pode falar absolutamente nada contra ela, em nenhum aspecto. É alguém extremamente cristã, super bem relacionada. Mas Doris não é do povão. É do povão, sim. Ela atende 4.000 pessoas na clínica dela. Clínica essa que está fechada por exigência do município, e da qual, em conversa com o senhor Duílio, o prefeito, se você tiver me ouvindo, lembra que eu conversei com o senhor sobre a necessidade de se deixar aberta aquela clínica, que ela atende gratuitamente 4.000 pessoas de Sete Lagoas e região. Pessoas continuam com dor de dente, pessoas precisam arrancar um dente, pessoas não têm condições de pagar um dentista, né? Não tem onde recorrer. Era lá que elas recorriam. E o prefeito ainda não decidiu liberar o atendimento, apesar de que existe por parte de um desembargador uma manifestação que deve abrir, é que em Sete Lagoas não abriu. Em Sete Lagoas o prefeito ainda não liberou para que a Doris pudesse abrir o atendimento
popular que ela faz, gratuito para as pessoas. E eu não sei, pode ser que nesse momento que o programa vá pro ar, o prefeito tenha resolvido liberar, né? Pode ser que aconteça, né? Já mas está fechado agora prevista. Então pode ser que segunda-feira a clínica possa abrir. Mas com certeza, Santiago, eu estou sabendo disso, se na segunda-feira não tiver aí, porque esse programa vai no ar na terça. Não, na segunda. Na segunda. Então, se nessa segunda-feira que nós estamos conversando agora, a Clínica Doras não estiver aberta, lá no Primeira Linha Web Rádio, eu estarei fazendo essa denúncia formal, porque é inadmissível que esteja fechado. Aí eu vou começar a achar que é problema político. Porque a Doris, como candidata, está fechada a clínica dela, que atende o povo. Aí nós vamos fazer um levantamento dessas 4.000 pessoas e vamos levar o número que for possível para frente da Prefeitura de Sete Lagoas, chamando a grande mídia para poder mostrar que aquelas pessoas ali precisam de um tratamento e que o município simplesmente está brecando para que ela possa continuar o trabalho dela, que é um trabalho social que ela sempre fez. Então, eu estou dizendo aqui o que vai acontecer. Pode ser que esteja aberto, pode ser que mantenha fechado. Meu conselho é que não mantenha fechado. Não mantenha fechado, porque o ônus político que vai pagar por isso é muito alto. Mara, vamos falar aqui da majoritária, então. Como é que você está vendo aí? Nós temos aí, parece que, eu acho que quase 10 candidatos, né? Estão aí como pré-candidatos, né? Sim. Você acha que a gente vai ter um número recorde de candidatos ou depois das convenções, depois desse bate-papo, a gente diminui? Santiago, é sempre uma piada a nossa cidade de Sete Lagoas. Quando as pessoas comparam Sete Lagoas com Curvelo, elas têm que se mirar na política de Curvelo. Lá existe deputado federal, existe deputado estadual. É uma cidade menor que está crescendo mais que Sete Lagoas. E as pessoas perguntam por quê? Por causa da política. Por causa disso aí, ó, que você acabou de falar. Todo mundo quer ser prefeito. Eu não quero ser prefeito. Tá? Eu gostaria de ser um vereador, sou pré-candidato a vereador, servir minha cidade e ter a minha caminhada política pelo legislativo e não pelo executivo. Eu torço para que Sete Lagoas um dia, isso aí já é culpa do eleitor, tenha consciência, né, de quem são aqueles que realmente poderão retribuir para Sete Lagoas aquilo que nós esperamos de um executivo, né? Eu até te diria o seguinte: nós temos hoje um prefeito, né, fazendo uma avaliação, já que você está falando, que está concorrendo a uma reeleição. O que eu posso falar dele? E o que eu vou falar aqui no ar, a única coisa que eu posso falar dele é que ele é trabalhador. Isso aí ninguém pode negar. É um cara que acorda cedo, é um cara que pega na enxada, como diria o pessoal da roça, é um cara que trabalha muito. Eu sei. Outras características dele eu não concordo. Como eu acabei de dizer agora, essa atitude dele para com a faculdade da Doris, que é a FAC 7. Então, está aí um lado dele negativo, que já poderia ter resolvido e não resolveu. Mas, por outro lado, é um cara trabalhador. Então, eu não sei como o povo vai julgá-lo, que é um momento de pandemia e ele está sofrendo uma pressão muito grande do comércio, inclusive de comerciantes, como o próprio Carnot, que já fechou uma loja, vai fechar uma segunda se não abrir a partir de segunda-feira, e porque se realmente não abrir, fecharão outras que já fecharam, fecharão outras, e aí o ônus político que ele vai pagar é muito alto. E por ignorância, porque eu citei um exemplo aqui, bobo, claro, de uma coisa que poderia, dentro das normas cabíveis que a pandemia exige, poderia estar continuando atendendo aquelas pessoas. Tem gente com dor de dente, precisando cortar dente, pode até morrer por causa da dor de dente. Então esse é o caso do Írio. Aí você vem para o Douglas Melo, que é candidato, que é um deputado. Eu não sou de acordo com ele ser candidato. Não sou. Por que você não é? Porque nós já não temos um deputado federal. Mas Reinaldo já fez desculpa o tempo que eu vou usar aqui, essa cagada de vir para prefeito de Sete Lagoas. Nós tínhamos um deputado federal, a região tinha, Minas Gerais tinha. Aí o cara resolve encerrar a carreira da política dele como prefeito. E eu dizia um ano e meio antes da eleição, eu dizia que ele iria enterrar a política dele. Ele enterrou. O que ele fez? Um cara que teve uma votação absurda como foi eleito, teve um vexame de terceiro lugar. O Douglas está caindo na mesma história. Pela maneira dele agir, e ele sabe que eu penso assim, pela maneira dele agir, um cara que teria um futuro ótimo, um cara que poderia deixar o ego dele de lado e o pensamento do grupo dele pelo poder de lado e lembrar que ele é deputado estadual, que ele deveria continuar como deputado estadual. O Douglas poderia continuar ajudando Sete Lagoas dessa maneira. Aí ele resolve ser candidato a prefeito. Você poderia até dizer, pô, mas você é um cara hoje presidente de um partido, fica fácil você falar dos outros. Mas nós não temos candidato a prefeito.
Então vocês não podem me julgar por esse lado. Não temos candidato a prefeito, provavelmente nem teremos. Não sei o que vai. Até o momento nós não temos, né? Não nos apresentamos, tá? Então veja bem, aí o Douglas poderia continuar como deputado, mas não sei como é que vai ser o julgamento. O julgamento é dia 15 de novembro. É o povo que julga, né? Em seguida você tem outros nomes aí. Tem o Emílio, o Emílio, já expliquei a situação dele, tem, né? O Ramsés, tem Ramsés desde o Egito que ele vem tentando, né? Ele vai tentando. Não sei o que vai acontecer com a vida dele, né? Mas Lula também tentou muito tempo, né? Tem outros. Deixa ele tentando. Tem Apareceu outros aí. Apareceu o Ecrésio, que eu não conheço pessoalmente. Tem o Ney. Não sei falar. Os demais que tem aí. Tem o Saulo, por exemplo. O Saulo, chegamos até a conversar com o Saulo, até ele dizer qual partido que ele estava, que é o Partido Rede, Sustentabilidade, né? O Partido Rede é aquele que está aí com o processo das fake news contra o presidente Mourão, quer caçar a chapa Jair Bolsonaro e Mourão. Mas não tem nada a ver com o Saulo, mas é o partido. Então nós não mexemos com o Saulo, nem procuramos ele mais. Saulo é uma excelente pessoa. A família dele, o pai dele foi vereador junto com meu pai, o Ertúzio. Então é uma família nobre, é uma família ótima. Saulo é uma pessoa também, acredito eu, que tem aí, até onde eu sei, né, uma honestidade libada. Um cara bacana, um cara que sabe tudo, entende. Ele sabe o que ele quer fazer. Ele entende isso. Mas tem alguns bloqueios no Saulo, né? E esses bloqueios levam ele, talvez, a pessoas como nós não ter procurado ele novamente, que poderia ter tido, né, algum crescimento na nossa conversa, que era um retorno dele que ele não deu. Então nós também não vamos procurar, né? Nós estamos aqui, Santiago, para lutar por Sete Lagoas e não por partido político. O partido político é importante? Para nós devido ao momento que nós vivemos, que nós apoiamos o governo federal, nós apoiamos o Bolsonaro, nós somos o governo federal, graças a Deus, né? Nós honramos a bandeira brasileira, verde e amarela, e somos completamente contra qualquer partido que tenha ideologias contrárias àquela que a gente pensa, que a gente luta por elas, a bandeira da qual você sabe. Então, concluindo, Santiago, eu te digo o seguinte, nós temos vários candidatos, está na hora do jogo. Nós ainda não apresentamos o nosso candidato. Se nós apresentarmos, eu faço questão de estar aqui para apresentar para o seu programa do lado daquele que o nosso partido vier apresentar. Eu farei, como presidente do partido, eu farei questão que você pode nos chamar. E eu direi o porquê, explicarei o porquê. No momento não temos candidato a prefeito. Nós estamos concentrando a nossa chapa de vereadores, eu como pré-candidato a vereador, e acho que o nosso quadro é excelente, e acredito que o povo vai entender esse lado nosso de querer, não é aquele papinho de renovação, de mudança, que é a coisa, não, é trabalhar, gente, trabalhar muito e ser honesto. Essa é a nossa história, é isso que a gente quer fazer. Mas, voltando ao mesmo assunto aí, você não acha que toda a campanha, apesar de todo esse número de candidatos que surge, há aquela polarização, e isso aí você não acha que é uma coisa que já está acontecendo em Sete Lagoas? É relativo, você sabe por quê? Nós temos aqui um candidato que vai se apresentar, já se apresentou, foi apresentado pelo general Heleno, foi apresentado pelo Jair Bolsonaro, que é o coronel Peçanha, né? Ele acabou de se mudar para Sete Lagoas definitivamente, os laços dele são com várias pessoas pela passagem dele no Quarto Gaia. O coronel Peçanha é uma pessoa que, acredito, já que você está falando em polarização, ele já polarizou muitos votos em Sete Lagoas. Então, se você olhar para esse lado, nós não citamos o Peçanha. Então, é um nome diferente aí também na batalha. Então, a coisa não está definida não, Santiago. O quadro pode mudar, pode mudar. Então, nós temos um prefeito que está trabalhando muito, o Luiz trabalha muito. Os erros dele eu já passei aqui. Eu acredito que ele vai corrigir, porque ele é muito inteligente e muito esperto. Então, eu acredito que ele vai corrigir os erros dele, né? O deputado, o grupo dele não vai deixar ele deixar de ser candidato, né? Então, isso aí já é uma questão de grupo político, né? Infelizmente, nós poderemos perder um deputado. E não adianta com esse papinho agora que eu vou apoiar fulano de fora, não. Não vamos fazer gente nossa aqui. Não vamos com um papinho de pegar gente de fora para a gente apoiar, não. A não ser que seja algum deputado que já contribua com Sete Lagoas. Alguém que já tem uma passagem em Sete Lagoas. Como é o caso do Arley Santiago, que já tem milhões de verbas para o Hospital Nossa Senhora das Graças, que já vem ajudando no passar dos anos o Hospital Nossa Senhora das Graças, e ninguém comenta, ninguém fala, né? Que é uma pessoa que poderia estar aí substituindo e ajudando a nossa cidade,
principalmente pela área médica. Então, essa polarização que você está falando, ela acontece, mas ela acontece direcionada a determinados grupos. Tem aqueles que apoiam o Bolsonaro, que querem mudança em Sete Lagoas, que lutaram por isso. É claro que vão para o grupo do Coronel Peçanha, né? Apesar de eu discordar, e vou repetir aqui, até em questão do partido que ele está, né, pela direção do partido que ele está, mas é uma pessoa que até então eu acredito que seja uma pessoa ilibada também, que saiu com honras lá do quarto GAI e está disputando. Então você tem aí Peçanha, que ainda vai aparecer, ainda vai incomodar muita gente. Você tem aí o prefeito, que é trabalhador, não tenha dúvida, deixa eu falar só do positivo dele. Você tem aí o Douglas, que fez um bom trabalho, né, razoável trabalho como deputado na região, poderia continuar aí para poder, principalmente nesse momento, fortalecer nossa cidade, mas resolveu ser candidato a prefeito, não sei o que o povo vai achar. O Euclésio, que você falou do Ferro Velho, eu vejo falar bem dele, vejo falar que é uma pessoa lutadora, uma pessoa que venceu, uma pessoa honesta, mas não acredito que não é o momento dele ainda, assim como não é o momento de alguns outros, né? Eles vão estar apresentando o nome deles, mas eu acho que se você falar em polarização, ficou entre uns 4 aí nessa história. E tem o próprio Emílio, que a gente não sabe como a sociedade vai julgá-lo agora. Então, se eu fosse polarizar hoje, e se eu fosse dizer, indiferente de ser presidente do partido, mas agora como eleitor, eu diria que estaria nesses 4. Tá? Mas não foi decidida essa eleição ainda não. Essa eleição, ela vai ficar até o momento, essas pessoas, até no momento que se apresente o outro. Não sei. Você acha que a principal propaganda eleitoral, sendo na internet, vai ter algum diferencial? Tem. Local? Tem. Nós vivemos isso na última eleição, né? Só que é uma eleição de presidente. Mas tem sim, tem. Ela faz a diferença dela, ela faz com que as pessoas tenham condições de conhecer melhor o seu candidato. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, que você está me proporcionando, é oportunidade para aquela pessoa, por exemplo, que está do outro lado, que está em dúvida em quem votar para vereador, me analisar. De repente eu posso conseguir convencer essa pessoa, né, a dar o apoio, né, a nossa pré-candidatura, porque só será formalizada depois da convenção. Então eu acredito que as pessoas, no observar na internet, no observar os áudios, os vídeos, analisa, elas têm condições e têm tempo para poder analisar melhor. Vai mudar muita coisa, Santiago. Se você me perguntar hoje quantos vereadores você acha que muda lá na Câmara, eu pode escrever o que eu estou dizendo aí, 10 sai com certeza. 10 sai com certeza. Tá? Esses outros 7... Mais de 50%? Mais de 50%. 10 sai com certeza. Esses outros 7 fazem parte dos vereadores que realmente têm trabalho prestado, né? Mas pode ser que alguns deles também sofram a influência do momento pela inércia da Câmara nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Porque é uma inércia a Câmara. Que me perdoe aí meus amigos vereadores, eles sabem quem são, né? Tem pessoas ali que eu respeito e gosto muito, mas vocês estão inertes nesse momento. E isso vai repercutir contrário a vocês mesmo, porque o eleitor não perdoa. Eu me encontrei com um determinado, num escritório de contabilidade, um determinado eleitor de uma pessoa cuja família é parente de um outro que está lá. E disse para mim: olha, não vou votar nessa pessoa mais. Essa pessoa não será votada porque não deu. Né? Então, para você ter ideia, já está tendo muito distanciamento de quem está lá. As pessoas não estão com essa tendência de votar em quem está no poder. Tem os votos jovens que estão chegando, né? Tem. Esses votos jovens vão migrar mais para quem é mais jovem. E, assim, metade vai migrar só para quem é jovem. Inclusive, nós temos no nosso partido um pré-candidato jovem, que é o Lucas Nogueira, né? Ele já tem aí, o Lucas tem aí uma juventude imensa do lado dele. Então tem jovem que não quer saber de nada, quer votar em jovem, representa 50%. E tem jovem que é mais cabeça. Não, eu não vou votar no jovem porque é jovem como eu, não. Eu vou votar naquele cara ali, por exemplo, eu vou votar no Marcílio Maran, porque eu gostei das ideias dele, eu acho que ele é positivo e tem experiência para me representar. Então, isso não tenha dúvida que faz a diferença. Mas nunca esqueça, Santiago, você tem a metade dos jovens, que são jovens que pensam, que têm cabeça, que não vai em Maria, vai com as outras, que são pessoas realmente que são o futuro da nossa nação. São pessoas que raciocinam. Maran, vou te pedir para você falar em 2 minutos, porque o nosso tempo aqui já está praticamente encerrado, porque o Maran é uma das pessoas que mais contribuiu com a gente aqui quando a gente falava sobre ufologia. Como é que está esse momento
para os ufólogos? O que vocês estão falando, o que vocês estão pensando, o que vocês estão percebendo? Isso vai ter que ser um programa inteiro só para falar sobre isso. É só uma síntese, né? Mas a síntese é que os arquivos americanos estão sendo abertos a cada 30 dias. Os Estados Unidos estão liberando imagens. Aquilo que nós falávamos no passado, que seria aparições, e as pessoas achavam que era loucura, os Estados Unidos agora estão comprovando como sendo verdade. Então nós estamos vivendo um momento nosso de êxtase, né? Sabendo que nós não estamos vagando nas nossas ilações, sabendo que as pessoas têm que entender que eles existem de verdade e que eles estão entre nós. E tem interferência no momento ou não? Tem interferência, inclusive política. Interfere politicamente. Olha, isso aí já é um caso à parte, tá? Isso é um caso que está sendo estudado. Eu acredito que tem interferência no lado positivo de auxiliar de alguma maneira, tá? Porque não é interferência direta. Mas como nós sabemos que em bases americanas e em outros países existem seres trabalhando, pode ser que essa vacina já está pronta há muito tempo, mas pode ser também que ela tenha sido desenvolvida em laboratório e com a participação de alguns seres. Porque assim como nós seres humanos temos o lado das boas pessoas e das más pessoas, é óbvio, eles também são seres. Temos o lado positivo e o lado negativo, né? Você tem que entender que o mundo existe a luz e existe as trevas. No momento, no Brasil, as trevas estão agindo com mais força, né? E eu me considero um ser da luz, uma pessoa da luz. Eu estou agindo para poder dominar as trevas que abatem sobre 7 lagoas, na cabeça dos políticos, daqueles que querem roubar, continuar fazendo a mesma coisa, travar o desenvolvimento da nossa cidade, tá? Esses são seres das trevas. Quem se acha que não são, são sim. Porque quem quer o melhor para 7 Lagoas, luta por 7 Lagoas. Então eu estou entrando com esse intuito. O intuito é dos seres de luz que lutam para poder dizimar a treva e trazer a luz para a nossa cidade. Por isso é que eu sou pré-candidato a vereador de 7 Lagoas. Que bom. Quero te agradecer, desejar aí boa sorte na sua pré-campanha, na sua campanha, né? Um abraço para todos lá do seu partido. E quando você quiser falar de ufologia, estamos às ordens. O senhor Antônio Ponte, um abraço claro, também, né? Claro. Vamos falar assim, vamos esperar passar essa fase. Passou a política, passou o momento. Acredito que até lá já aconteceu muito mais coisa. A gente pode passar um programa inteiro aqui, eu trazendo até provas para você poder colocar no teu programa. Quem sabe a gente cria aquele projeto seu de criar um programa sobre ufologia. Ufologia, sem dúvida nenhuma. Marão sempre teve aí um projeto de ter um programa que falasse só de ufologia, e ele é muito bem-vindo, né? A gente aqui é aberto para todas as ideias. Muito obrigado, abraço para você, abraço para você que esteve conosco aqui em mais um Santiago Entrevista. A gente volta ainda essa semana com programas muito interessantes. Vamos aproveitar esses últimos dias aí que a gente pode conversar com os pré-candidatos. Vamos ouvir aí, né, quem sabe aí ouvir aí o deputado, né, que ele citou, o Douglas Mello. Vamos ouvir aí o presidente da Câmara, o prefeito, quem sabe até a Dora, se ela virar candidata. E aí a gente fecha esse ciclo aí até o dia 15, 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 ciclo aí